E aí, pessoal, tudo bom? Bem, vamos lá. A gente vai estar conversando hoje a respeito de provas testemunhais. Na realidade, eu vou começar a fazer um trabalho referente a diversas aulas com conteúdo de prova testemunhal, principalmente aquelas que são utilizadas lá no plenário do Tribunal do Júri, onde nós temos muitas coisas a serem discutidas, uma vez que, para quem atua, principalmente lá no plenário do Tribunal do Júri, deve ter uma atenção especial para essa prova, ou esse meio de prova, essa fonte de prova, que é a prova testemunhal. E a gente tem que ter a ciência e aí nos prepararmos, porque, em regra, essas testemunhas, com exceção das testemunhas de defesa, muitas vezes elas são sugestionadas pelo próprio fato, pela sociedade, pela mídia, pelo Ministério Público, a apresentar informações que vão muito além dos fatos que realmente aconteceram. Ou seja, visam infinitamente, sem medo de errar, imputar uma gravidade maior ao réu. Isso por diversas circunstâncias, inclusive a psicologia jurídica trata desse assunto muito claramente. Então você precisa estar atento a esse meio de prova, a essa fonte de prova que vai ser produzida lá no Tribunal do Júri. Bom, prova testemunhal no processo penal. A prova testemunhal desempenha um papel fundamental no processo penal, fornecendo informações e detalhes cruciais para a busca da justiça. Bom, gente, nem sempre nós vamos conseguir, né, a justiça quando, em regra, você tem a base fundamental para se decidir como prova testemunhal. Às vezes a prova testemunhal ela é única, às vezes ela está corroborada com outras provas, tal como pericial, mas o que a gente percebe na prática é a exploração máxima da prova testemunhal lá no plenário do Tribunal do Júri, principalmente tanto pela acusação quanto pela defesa, uma vez que estão presentes os jurados. Então nós precisamos observar essa prova testemunhal em que pese, né, ela ser crucial e também em que pese não haver hierarquia entre as fontes de prova, os meios de prova, os meios de obtenção de prova, como queiram, é certo que a prova testemunhal ela é sempre vista, né, principalmente pelo Conselho de Sentença, como uma prova primordial, ok? Então, muita atenção nessa questão. E também, por experiência própria, o que eu venho observando lá no plenário do Tribunal de Júri, é que tanto os jurados quanto as provas testemunhais, principalmente as provas testemunhais de acusação, em regra, seguem as sugestões que são oferecidas pelo Ministério Público, ou seja, com o objetivo de uma condenação, ainda que esta condenação seja de forma infundada, mas muitos promotores, e aí eu arrisco, não vou nem dizer que eu arrisco, eu tenho a certeza de afirmar que mais de 90% deles prismam por uma condenação, ainda que paire no ar a realidade sobre aquele fato. Introdução à prova testemunhal. A prova testemunhal é aquela que se baseia no depoimento de pessoas que presenciaram ou têm conhecimento de fatos relacionados a um crime ou delito. Ela permite a apresentação de relatos e testemunhos diretos, contribuindo para a reconstituição dos eventos. Bom, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que, em regra, nós, quando estamos tratando lá do processo penal, o fato já aconteceu. Então, nós estamos tratando de fatos históricos. Na realidade, o que se busca, tanto a parte de acusação quanto a defesa, a reconstituição dos fatos conforme as provas produzidas, para se chegar ao máximo perto da realidade, que nem sempre será possível alcançar. Mas quando a gente fala assim, a prova testemunhal é aquela que se baseia, né, no depoimento de pessoas que presenciaram ou têm conhecimento dos fatos relacionados ao crime, nós temos que ter um cuidado. Uma coisa é você ter uma prova testemunhal que presenciou os fatos, aquela que viu os fatos, e outra coisa é aquelas
pessoas que ouviram falar dos fatos. Essas pessoas que ouviram falar do fato é o chamada testemunha de ouvir dizer, que o STJ tem rechaçado veementemente a possibilidade de condenação com base na prova exclusiva da testemunha que ouviu dizer. Ou seja, é aquela pessoa que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém e ninguém sabe a fonte, que foi fulano que praticou aquele crime. Isso por si só não seria suficiente para condenação de uma pessoa, segundo o STJ. Porém, lá no tribunal do júri, é comum isso ser aplicado pelo promotor de justiça, visando uma condenação, muitos de forma bem intensa, com o objetivo de condenar, utilizam essa prova testemunhal do ouvir dizer de alguém, mas não sabe quem e não fornece a fonte, e que fulano praticou o crime ou participou do crime. E aí, qual é o problema disso? A gente percebe que, em razão do cargo de promotor de justiça, os jurados são sugestionados a obterem ou a acompanharem o pedido do Ministério Público. Recentemente, eu participei de um júri em que duas pessoas, nas mesmas condições do fato, ou seja, das provas produzidas, das provas periciais, provas testemunhais, onde as provas periciais não mostram as duas pessoas dentro de um veículo, onde recaiu a acusação sobre ambos, que ambos estavam participando do crime, mas uma testemunha, amigo da vítima, foi em juízo e disse que ouviu dizer que tanto A e B estavam no carro, ok? Então as circunstâncias eram as mesmas, os fatos os mesmos, as provas as mesmas. E aí o Ministério Público, lá na sua sustentação oral, requeriu a absolvição de um e a condenação de outro. Aí, ainda que eu realizei a sustentação oral e debati sobre essa diferença de aplicação do indúbio pro réu para um e não para o outro, pasmem, os jurados acataram o requerimento do Ministério Público e absolveram um e condenaram o outro. É uma verdadeira injustiça, porém, a gente pode observar que aqui os jurados aplicaram uma avaliação no que tange a prova testemunhal do ouvir dizer como forma absoluta para condenar um réu e acompanhar o Ministério Público no seu requerimento para absolver o outro. Realmente uma imensa injustiça, mas em razão do princípio da soberania dos jurados, pelo livre convencimento que eles têm para julgar segundo o seu senso de justiça, foi o que eles fizeram. Bem, e aí? É aí que a gente está recorrendo para tentar anular esse julgamento e ver uma outra forma de julgamento. Certo, que eu quero dizer para vocês é que lá no plenário do Tribunal do Júri, a prova testemunhal do ouvir dizer é muito explorado pelas duas partes, tanto a defesa quanto a acusação. Mas pelo Ministério Público, ainda que o STJ tenha um posicionamento no que tange rechaçar a ideia de condenação com base nessa prova, é muito difícil quando nós estamos em plenário e que um promotor de justiça vai lá fazer a sua sustentação oral e sugestionar os jurados pela condenação com base nessa prova, dando, obviamente, uma ênfase maior nessa prova testemunhal. É lamentável que isso aconteça, mas é bom que vocês fiquem atentos a essa possibilidade. E isso vem acontecendo e muito, tá? Lá no plenário do Tribunal de Júri, eu estou falando especificamente do plenário, não há, na realidade, em regra, essa preocupação dos promotores de justiça. Parece que os promotores de justiça estão numa disputa com a defesa, quando na realidade o que nós estamos tratando ali são de problemas sociais. Bom, esse desabafo fica apenas como um complemento do que eu estou falando, mas os senhores têm que ter atenção que a ideia da jurisprudência do STJ de não poder condenar uma pessoa com base na prova de testemunha
de ouvir dizer não vai se aplicar de forma preponderante no júri, em razão da soberania dos jurados. Fiquem atentos a esse detalhe. Quando for em questões de juiz de direito, sentença proferida por juiz de direito, a possibilidade de você reverter e anular aquela sentença é muito grande, porque o posicionamento do STJ é nessa direção. Quem pode ser testemunha? Gente, qualquer pessoa pode ser testemunha, tá? Isso nós temos lá no artigo 202 ao artigo 225 do Código de Processo Penal. Uma criança pode ser testemunha? Pode, desde que, obviamente, será ouvida dentro das condições especiais para que ela possa ser, para que ela possa fornecer informações sem prejudicar, né, a sua integridade psicológica. E, portanto, se ela apresentar informações, tá, que estão corroborando com o processo, certamente vai ser valorada, ok? Então, em regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. As exceções, nós temos aquelas que são impedidas e aquelas suspeitas. E aí são as pessoas, são parentes, são amigos, inimigos declarados e por aí vai. Isso a gente tem lá no artigo 202 ao artigo 225 do Código de Processo Penal. Não deixem de fazer essa leitura, porque isso vai fazer uma diferença para vocês até no momento em que, por exemplo, uma testemunha for arrolada e quando ela sentar-se lá no banco para prestar seu depoimento, você poder fazer a contradita referente a essa testemunha. Formas de oitiva de testemunha. Nós temos o depoimento direto. A testemunha é ouvida pessoalmente em audiência, prestando seu depoimento sob juramento. Então, se ela mentir, ela responde pelo crime de falso testemunho. Prova testemunhal por videoconferência, né? Permite oitiva de testemunha à distância, garantindo a sua segurança e dispensando deslocamentos. Então, nós podemos ter hoje a oitiva de testemunha por videoconferência, é perfeitamente possível isso ser utilizado. E temos o depoimento antecipado, quando necessário, a testemunha ser ouvida antes do julgamento, evitando possíveis influências externas ou perda de possibilidade de produção desta prova, conforme o artigo 366 do Código de Processo Penal, que é a produção de prova testemunhal antecipadamente, tal como uma pessoa idosa ou uma pessoa enferma em estado terminal, se colhe o depoimento dela antes das outras fases do processo, ok? Visando, na realidade, resguardar essa fonte de prova para que, possivelmente, no futuro, uma das partes venha a utilizá-la. Prova testemunhal versus outros meios de prova. A prova testemunhal é apenas um dos meios de prova disponível no processo penal. Ela se distancia de outras provas, como documental ou pericial, pela sua natureza subjetiva e dependência de credibilidade do depoente. No processo penal, inexiste hierarquia referente à fonte de prova. Gente, a prova testemunhal, ela difere das outras provas, ok? Porque aqui tem uma característica pessoal, tá? Há de se observar a credibilidade dessa testemunha lá no processo penal. E para isso a gente tem que se socorrer, né, da psicologia jurídica, fazer perguntas a essa testemunha, se ela conhece ou se ela não conhece uma das partes, verificar se ela tem algum interesse, seja emocional, seja pessoal, na causa, para que a gente possa valorar essa testemunha de uma forma mais justa possível. É bem verdade que no processo penal inexiste hierarquia referente à fonte de prova. Então, uma prova testemunhal não vale mais do que uma prova pericial. Uma prova pericial não vale mais do que uma prova documental. Não há hierarquia. Há o princípio da comunhão das provas, onde todas vão ser juntadas, analisadas e valoradas para que ao final seja proferida uma sentença de acordo com esse conjunto probatório. A avaliação da credibilidade da testemunha. Como que nós podemos observar, né, num determinado momento, a credibilidade dessa testemunha? Nós temos que observar a coerência, né, no que ela está prestando de informação, se o que ela está narrando está em
acordo com os fatos ou não. A imparcialidade, nós devemos analisar se a testemunha tem algum motivo para distorcer a verdade, ou seja, se é amigo, se é inimigo, se tem interesse na causa, se está com o sentimento de vingança, de raiva, enfim, tudo isso deve ser avaliado nesse objetivo de coletar essa prova. E a corroboração, verificar se o depoimento é confirmado por outras testemunhas. Então, nós temos que verificar a coerência, a imparcialidade e a corroboração dessa testemunha com outros testemunhos e outras provas, para nós podermos, no momento em que o juiz vai sentenciar, dar uma credibilidade ou não a essa prova testemunhal. E você que está, atuando, seja na acusação ou na defesa, você precisa fazer essa avaliação para saber se você vai rolar ou não essa testemunha de acordo com a sua necessidade. Principais problemas na prova testemunhal. Primeiro, falta de memória precisa. Algumas testemunhas podem ter dificuldade em recordar detalhes exatos sobre um evento ocorrido no passado. Isso se dá pelo tempo, isso se dá pelo nervosismo, isso se dá pelo medo, isso se dá por uma série de circunstâncias que pode comprometer a memória precisa da testemunha. Viés e parcialidade. Testemunhas podem ser influenciadas por preconceitos, emoções ou interesses pessoais que podem afetar sua imparcialidade. Então, é o que eu falei, um amigo, um inimigo, a mídia influenciando em cima das testemunhas pode fazer com que ela venha comprometer aquilo que ela fala na realidade, em juízo, se distanciando da realidade dos fatos, o que gera um prejuízo muito grande para o processo e você precisa estar atento para, de alguma forma, reverter essa situação. 3. Conflitos de interesse. Em casos envolvendo relacionamentos pessoais, testemunhas podem ter dificuldades em separar suas emoções das informações objetivas. É muito comum, às vezes, por exemplo, por amizade ou ser parente, a pessoa, a fim de buscar justiça de qualquer jeito, se distancia das circunstâncias objetivas do fato e criam circunstâncias subjetivas pessoais na sua memória com o objetivo de incriminar uma pessoa. Então é interessante você observar essas três condições, esses três problemas ou eventuais problemas que você vai enfrentar referente a uma prova testemunhal, ou seja, falta de memória precisa, viés e parcialidade, conflitos de interesse. Sugestões para aprimoramento da prova testemunhal. Nós podemos utilizar a tecnologia, podemos ter uma preparação adequada e proteção e segurança à testemunha. A questão da utilização da tecnologia, podemos aproveitar os avanços tecnológicos para melhorar o motivo da coleta e depoimento das testemunhas, como audiências virtuais, gravações em vídeo, de alta qualidade e por aí vai. Podemos utilizar, sim, a tecnologia a favor da justiça. Preparação adequada. A garantir que as testemunhas estejam adequadamente preparadas para depor, minimizando erros e aumentando sua confiança durante o processo. Aqui, muita atenção para esse momento em que você, advogado de defesa, deve, num determinado momento do processo, escolher qual ou quais testemunhas você vai arrolar dentro do seu processo. E antes de você fazer isso, você deve fazer uma entrevista com essas testemunhas, verificar quem viu os fatos, de que forma viu, e se são testemunhas que estão isentas, daqueles critérios pessoais, se são testemunhas que conseguem, de acordo com sua entrevista, você consegue perceber se consegue se expressar bem ou não, e aí você pode preparar essas testemunhas e, após essa preparação, arrolá-las como testemunhas. Uma vez arroladas no processo, elas passam a ser testemunhas do processo e não testemunhas de defesa, ok? Ou de acusação. Proteção e segurança. Proporcionar um ambiente seguro e proteção efetiva a testemunhas que passam a se sentir ameaçadas. Então, se você tem alguma testemunha que ela tem medo de depor, você pode informar isso ao juízo, que pode ser oferecido um programa de proteção às testemunhas. O importante é você dar segurança e informar para ela que ela está protegida pela justiça de eventuais ameaças e tudo que puder ocorrer, ok? Então, esses três itens e tantos outros que a gente poderia sugestionar
tem a ideia de aprimorar a prova testemunhal. Nós sabemos que a prova testemunhal, ela também é uma prova um tanto quanto complicada. Na realidade, nós não temos uma prova 100% confiável. O que nós temos é um conjunto probatório que, ao final da análise e valoração de todo esse conjunto, vamos decidir sobre uma decisão de absolver ou condenar o réu. Tudo vai depender de todo esse conjunto probatório. Bom, essas são as informações iniciais que eu queria passar para vocês a respeito das testemunhas, das provas testemunhais. Vocês precisam ter uma atenção muito especial referente a essa fonte de prova, a esse meio de prova, a esse meio de obtenção de prova para utilizar no seu caso concreto. Nós temos outras aulas referentes às provas testemunhais e estamos disponibilizando várias aulas referentes a esse tema que nós entendemos ser de extrema importância e que vale a pena você, estudante de direito, advogado criminalista que atua tanto no tribunal de júri quanto nos crimes que não são de competência do tribunal do júri e que utilizam desse meio, dessa fonte ou meio de obtenção de prova que é a testemunha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você pode encontrar o nosso endereço aí nas nossas redes sociais, meudidicard.com/Martins Brito Advocacia /. Grande abraço a todos.